Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós vamos observar mais uma vez de perto os Estados Unidos, um país poderosíssimo que vinha até então exercendo uma espécie de hegemonia de poder mundial, mas que devido a algumas coisas que eu chamaria de traições internas, de implosões do próprio poder feitas de maneira interna e, na minha visão, traidora, estão levando os Estados Unidos à beira de perder a sua coroa. Ainda não perdeu, mas as coisas estão indicando fortemente de que isso poderá acontecer e não demora. Como, por exemplo, essa matéria aqui, Morgan Stanley rebaixa a classificação do dólar americano. Tempos difíceis pela frente? Ora, a situação da dívida americana chegou a tal ponto em que ou eles vão salvar a economia americana ou o dólar. Eles estão tentando salvar as duas coisas, porque o dólar é a moeda de troca internacional e é um dos grandes instrumentos de poder dos Estados Unidos. Imagine você ter o poder de imprimir a moeda que é a salvaguarda, é o curso de trocas internacionais. O problema é que os Estados Unidos, ou melhor, as lideranças norte-americanas abusaram demais desse privilégio e inundaram o mundo com títulos de dívida pública e papéis públicos, com o dólar. Eu penso que uma grande quebra das bolsas de valores, quer dizer, um grande crash, faria com que uma grande quantidade de liquidez desse dinheiro simplesmente evaporasse, fazendo com que eles pudessem então baixar os juros, o Fed no caso, tentando talvez com isso salvar o dólar. Eu acho que o crash é algo que pode estar sendo programado por eles para tentar salvar a economia e o dólar, porque o crash vem e depois vai e a economia continua fluindo. Mas hoje nós vemos que muitos dados de contratação e emprego, porque eles estão ainda em pleno emprego, parece que 3 e poucos por cento de desemprego apenas, mas muitos desses empregos estão vindo por contratações do próprio governo. Então, se eles chegarem em um ponto em que tiverem de escolher entre a economia e o dólar, eu penso que eles vão salvar a economia norte-americana. Ou seja, vão-se os anéis, ficam os dedos. Os Estados Unidos vão continuar riquíssimo, poderoso, autossuficiente, mas vão perder um grande instrumento de domínio internacional. Até porque nós estamos numa era de troca de papéis, troca de moedas por criptomoedas, as criptomoedas estatais. Assim como o Brasil terá o Drex, os Estados Unidos terão uma moeda própria. E, em substituição ao dólar, nas trocas internacionais, muito provavelmente não haverá moeda alguma. Apenas os países vão começar um a utilizar a moeda do outro. Até quando isso vai durar, não sei, mas não dura muito tempo, porque lá na frente eles vão, na minha opinião ainda, trocar essas moedas ou criptomoedas nacionais por uma criptomoeda única, baseada em um governo único que está se formando a partir dos impostos que eles pretendem criar, que são os créditos de carbono. Eu quero até falar sobre isso mais adiante, talvez no vídeo de amanhã. Eu só estou esperando a autorização de um usuário que me passou uma informação de que o banco dele já está sugerindo aos seus correntistas que paguem créditos de carbono. Eu quero mostrar para vocês o quão caro seria. Por enquanto é uma sugestão, no futuro será obrigatório. Vamos adiante. Uma cultura em colapso. A civilização americana foi virada de cabeça para baixo e em breve teremos um encontro com o que antes era impensável e inimaginável. Ele está dizendo a mesma coisa que eu. Em breve haverá esse encontro da realidade com a cultura americana, que está em colapso. Então, o que o Victor Davis Hanson diz é o seguinte: nos últimos 6 meses testemunhamos muitos momentos icônicos que evidenciaram o colapso da cultura americana. Os sinais estão por toda parte e cobrem toda a gama da política, economia, educação, vida social, cultura popular, política externa e militar. Esses sintomas de decadência incluem temas comuns. Nossa descida é autoinduzida, óbvio, foi implodido de dentro para fora. Não é sintoma de um ataque ou subterfúgio estrangeiro. Nossa erosão não é resultado de pobreza ou de carência, mas do lazer e do excesso. Não sofreremos crises existenciais de fome, peste ou colapso de nossa rede e de nossas fontes de combustível.
As gerações anteriores, muito mais pobres e devastadas, parecem agora que estavam muito melhores do que aquilo em que estamos a tornar-nos. E aí ele identifica diretamente quem é o causador disso. O que acontece não se deve à adesão a uma tradição conservadora demasiado estrita, mas é quase exclusivamente o salário do projeto progressista. Óbvio, né? A esquerda radical, aparentemente, sente que tal caos, anarquia e niilismo são necessários para romper normas e costumes do passado e assim aderir a uma agenda socialista e de equidade que ninguém em tempos normais toleraria. Acontece que os Estados Unidos não estão vivendo tempos normais. Eles têm de queimar a fênix para que ressurja um outro país norte-americano. Eles querem os Estados Unidos integrados nessa nova ordem mundial, que vai ser tecnocrata e comunista. Óbvio, quem não está vendo isso, que esses grandes líderes religiosos estão assinando embaixo. Eles estão, como prostitutas, se deitando com esses reis da terra, para depois serem devastados. Isso, inclusive, está nas profecias, né, que a grande prostituta vai ser consumida pelo seu amante, o anticristo. Né? Mas aqui não é um vídeo de religião. Mas, enfim, parte da decadência é existencial e fundamental. Alguns anedóticos e ilustrativos. Mas o que ele está dizendo? É o niilismo. O niilismo está destruindo a América. Só que vem aí alguém que vai corrigir esse niilismo. Primeiro para que você pegue, não sei se vocês já brincaram com aquelas pecinhas de montar, Lego, né, mais conhecida, a marca mais conhecida, mas quando você construía uma casa, um castelo, seja lá o que for que você construía, você ocupava as peças do Lego, né, e aí quando você queria reconstruir ou construir outra coisa, o que você tinha de fazer? Você tinha de desmantelar aquele castelo, aquela casa que você tinha construído, soltar todas as peças, espalhar elas de novo para construir outra coisa. E é isso que eles estão fazendo. Eles primeiro vão destruir a sociedade antiga, já está praticamente toda destruída, sobram poucas peças, né, inteiras. E aí eles, depois disso tudo destruído, eles reconstroem. E aí vem um novo sistema, uma nova ordem de coisas. É isso que eles querem implantar. E aqui está identificado muito claramente quem é que está por trás desse movimento. E aí nós vemos coisas como essa aqui. Ó. O presidente da Câmara, Johnson, está certo. O mercado livre deve definir o preço dos medicamentos, não o governo. Adicionar novas camadas de regulamentações federais onerosas nunca é a resposta para esses tipos de problemas neste país, pois só piora muito os nossos desafios econômicos e de saúde. Por que os remédios são tão caros? E por que é que eles estão querendo socializar os remédios lá nos Estados Unidos? Você acha que um laboratório ganha mais dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso tem a ver com o que nós estávamos falando, socialismo e capitalismo. O capitalismo ele produziu um problema muito sério de saúde nos Estados Unidos porque Rockefeller ele tentou criar uma espécie de monopólio dentro do sistema de saúde. Tem uma longa história em torno disso aí, mas ao final de contas, por consequência de coisas que ele fez, a saúde norte-americana não digo caótica, porque se fosse caótica ela não funcionaria quando ela é aplicada, mas ela é caótica no sentido de ser caríssima. Né? As pessoas dificilmente têm acesso se não têm um bom plano de saúde, e os planos de saúde também não são lá tão baratos. Né? Mas com isso, os laboratórios, o setor médico, ele acaba ganhando menos dinheiro, se vocês querem saber, do que em países socialistas. Por quê? Porque lá acaba acessando a saúde quem tem dinheiro. Aqui todo mundo paga na marra pela saúde, mesmo que você não precise acessar. Porque, para quem não sabe, só acessa o sistema de saúde quem não está com sua saúde plena. Se você está com problema de saúde, aí você busca um hospital, você busca um médico, você busca esse tal de remédio. Né? Então aqui todos nós pagamos esse sistema caríssimo de saúde, os laboratórios, os grandes laboratórios enchem o bolso, só que aí você paga na marra mesmo que você não use. Né? Então, no fim, os laboratórios preferem um sistema de regulação, onde o governo vai lá, interfere e acaba comprando os medicamentos lá no futuro. Começa assim, com intervenções, porque eles ganham muito mais em sistemas ditos progressistas. Né? A Big Pharma lucra muito em países assim. Né?
e ninguém quebra patentes, né? Quebra uma aqui, outra ali, mas é mais para fazer de conta do que realmente para... E se quebrasse muitas patentes mesmo, também não funcionaria, porque aí é que eles não pesquisariam mais nada. Embora que eu, particularmente, fico afastado o mais longe possível de remédios, porque remedia uma coisa, não cura muitas vezes, né, mas remedia algumas coisas e causa outras. Né? Efeitos colaterais se chama isso. Nova lei sobre instrumentos de ataque e defesa impediu que mais de 500 instrumentos de ataque e defesa de fogo fossem comprados por jovens, disse o procurador-geral. Isso também é um reflexo dos tempos lá nos Estados Unidos. Liberar instrumentos de ataque e defesa para as pessoas não é uma política de segurança pública. Porque política de segurança pública quem faz é o Estado. Mas liberar esses instrumentos de ataque e defesa é uma política de liberação do direito de autodefesa. Mas países controlados por tiranos, geralmente por criminosos, não querem que pessoas de bem, como se costuma dizer, né, tenham a capacidade de se autodefender. Ora, quando o criminoso está no poder, por que é que ele vai querer colocar a própria vida dele em risco? Ou dos semelhantes a ele? Porque ele se identifica com quem? Você acha que um governante criminoso se identifica com os criminosos ou com as vítimas dos criminosos? É óbvio que vai se identificar mais com os criminosos, até porque são eleitores deles. Então é isso que eles querem para os Estados Unidos também, deixar as pessoas que trabalham, que acumulam um pouco de patrimônio, vulneráveis para serem atacados pelo crime e principalmente pelos maiores dos criminosos, que são aqueles que, uma vez subindo ao poder, usam o Estado como instrumento do crime. Então, se um dia um criminoso sobe ao poder e usa o Estado como instrumento do crime, ele implanta uma tirania, as pessoas não tendo o direito de se autodefender dessa tirania, não tendo esses instrumentos, acabam sendo vitimados dentro dessa tirania. Agora vamos ver outras situações. O que a cultura progressista americana está produzindo? Coisas como essa da lista do famoso dono da ilha misteriosa lá, né, que a gente não acho que nem pode dizer o nome dele aqui. Alegações detalhadas contra o príncipe Andrew em documentos judiciais não lacrados da famosa lista desse sujeito aqui. Você vai buscar, procure a lista. Né? Até eu já publiquei, tem várias pessoas que estão publicando. Procure um nome lá que não seja da patota progressista da esquerda radical. Você não vai encontrar. São todos alinhados. Então isso, esse niilismo, essa falta de crer, talvez até que há uma punição pós o fim da existência, leva, não todos, né, porque nem todo mundo precisa crer para ser um bom sujeito, mas uma boa parte precisa sim. Então esse sentimento de que eles são como deuses aqui nessa humanidade, porque vocês sabem, todos nós sabemos que nenhum deles vai ser punido. Então, se há algum tipo de punição, só se depois dessa vida, porque eles estão muito acima da lei. Nada acontece. Vocês acham que realmente a vida dele se acabou quando ele sumiu quando a vida dele sumiu na delegacia? Vocês acham que ele realmente encerrou a existência dele lá? Eu duvido muito. Não há punição para essas pessoas, pessoal. Então, isso é o fruto do niilismo. Né? Então, é esse tipo de coisa que a cultura caótica e distorcida que está tomando conta da América e já tomou conta do Brasil há muito tempo e de outros países, que o Brasil é uma PUTARIA total, né? Basta ver aí esses bailes funk, essas coisas aí, é o que tem de mais podre, né? Que a cultura brasileira podia produzir e, no entanto, é o que tem ganhado as classes mais pobres, a classe média e até a classe rica do Brasil aí, né, dentro dessa cultura. Não por acaso, né, porque eles são os que estão acima de qualquer tipo de punição, né, e fazem todo tipo de barbaridade. E não por acaso também pessoas que são atraídas para dentro dessa órbita maldita, como a top model Ruslana Korshunova, né, que com 20 anos acabou ceifando a própria existência dela, depois de ter visitado a ilha do sujeito ali, que acho que o nome dele não pode ser dito, como foi citado em documentos não lacrados, né, porque muitos desses documentos estão sendo abertos agora pela justiça americana. Né.
Ela era conhecida como Rapunzel russa, então ela acabou com a própria existência apenas 2 anos depois de ser levada de avião para essa ilha aí, né? O que vocês acham que essa coitada viu lá? O que vocês acham que ela viu lá? O que ela foi obrigada a vivenciar? Talvez ela nem tenha ido inocente para lá. Talvez ela pensou, eu vou ganhar um dinheiro fácil aí com esses velhos otários, né? Talvez tenha sido isso. Só que talvez a coisa foi muito mais pesada do que ela tinha se proposto inicialmente. Porque a coisa lá, pessoal, quando você toca a falar desse tipo de gente aí, é bem pesada. Não pensem que a coisa é leve. É coisa que nem pode ser dita. Porque se disser, já era o canal, já era tudo, né? Então vocês podem imaginar aí mais ou menos o que se passa nesses círculos aí, né? E para finalizar isso aqui eu achei interessante o artigo, obviamente eu não vou ler todo porque o vídeo já está ficando grande, mas ele é intitulado O Grito de Sofônias. Não confie na América. Isso aqui está no site Israel 365 News. Aí ele diz assim, como um rabino de sinagoga, fiquei fascinado pelo poder e influência que certos fiéis ricos exerciam sobre a sinagoga e o resto da comunidade. CEOs e proprietários de empresas, essas pessoas ricas empregavam vários membros da comunidade. E claro, a sinagoga dependia das suas grandes contribuições para pagar as suas contas. E aí ele vai contando como alguns membros das sinagogas têm muito poder e dinheiro e acabam influenciando o resto da comunidade, inclusive dentro das sinagogas. Aí ele diz, a generosidade deles, claro, é admirável, mas também é uma faca de 2 gumes. Devido à sua generosidade, esses congregantes exercem enorme influência, de maneira que também pode ser destrutiva. Então, o que ele quer dizer? Continuando, que a sinagoga acaba tomando decisões questionáveis para agradar esses grandes patrocinadores. E aí, ele diz, não existe almoço grátis. Então essa generosidade ela não vem só de membros internos, que também fazem parte muitas vezes do governo. O caso é que, por conta de você receber uma doação, você acaba ficando devedor daquele que doa. Devedor de alguma maneira. De alguma maneira você tem de retribuir, porque não existe almoço grátis. Então ele está dizendo o seguinte, que por exemplo, a indústria de fabricação de instrumentos de ataque e defesa de Israel acaba que fica dependente dos Estados Unidos, porque quando esses, agora não falando só de doação para sinagogas, mas quando esses doam para Israel 3 bilhões, sei lá quantos bilhões, eles doam com a condição de que Israel tem de comprar equipamentos de ataque e defesa do seu país. Só que os Estados Unidos estão claramente se distanciando daquilo que sempre foram. E, na minha visão, e talvez seja o que esse rabino aqui está vendo, eles vão se afastar desse pacto antigo aí da defesa de Israel. Por quê? Porque eles estão ficando comunistas, o presidente Biden é muito próximo do Papa jesuíta, o Bergoglio, e por aí vai. Então tem muitas coisas mudando no mundo e uma delas vai ser a posição política dos Estados Unidos. Vocês podem ter certeza que essas listras vermelhas e brancas, de repente, não literalmente, mas de repente podem virar apenas listras vermelhas e vermelhas, né? Então quer dizer, uma bandeira toda vermelha com um quadradinho azul aqui no canto. Eu não digo que isso aconteça literalmente, mas como é que eu posso dizer assim? Espiritualmente falando, filosoficamente, ideologicamente, né? Eu vejo que os Estados Unidos estão sofrendo uma grande mudança e essa mudança também vai repercutir nas suas relações com Israel e com o resto do mundo, né? E o Brasil já está em uma fase bem adiantada desse cancro aí que dominou o mundo mais uma vez. Parecia destruído, né? O comunismo era aquela besta que parecia que tinha se encerrado, mas ele está aí dominando mais uma vez, agora com outros nomes, progressismo, socialismo, enfim, tem vários nomes, né? Como o demônio, né? Ele tem muitos epítetos. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.